Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz demais pela oportunidade de estar aqui com a Igreja Batista Coinonia. Já estava esperando há um tempo de conhecer essa família, parte da minha família, né? Desde 2023 que nós caminhamos juntos, né, com a Igreja Batista Coinonia Aracaju e Santo Amaro, e já estava sonhando com esse dia, orando por esse dia, me organizando para chegar até aqui. Aconteceram tantas coisas no caminho e, graças a meu bom Deus, meu coração está... estamos como quem sonha, né? Salmo 126. É como eu tenho me sentido quando eu cheguei ontem em Aracaju aqui. Então, meu nome é Jeane Galvão, eu tenho 43 anos, sou de Maceió, Alagoas. Eu estou com missões há pelo menos 10 anos, desde 2013 eu caminho, obedecendo o Senhor nisso. E desde 2018 com a instituição Jovens com uma Missão, a Jocum. E foi assim que eu conheci os meus queridos aqui, Ney e Gil, na Jocum Recife, né, que intermediaram, né, o meu acesso à Igreja Batista Coinonia, o pastor Denis, e hoje estamos aqui. Né? Eu tenho por identidade, né, sou filha de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Tenho por vocação o ensino, né? Eu treino missionários para atuar no campo com crianças vulneráveis, crianças vítimas, né, de abuso e necessidades. O meu propósito, né, dentro da missão, com a minha identidade e vocação, é implantar escolas para treinar cristãos que têm o coração para trabalhar com essas crianças. Eu também trabalho com evangelismo. Também tenho uma paixão, ir de porta a porta, falar do amor de Jesus. Se eu pudesse, eu iria todos os dias, visitando casa a casa. No outro dia, me coloque de novo, que eu iria de novo. Mas o Senhor me chamou para atuar com as crianças, né? Porque onde Ele me curou, eu auxilio para curar outras crianças. Eu sou ferramenta dEle, nas mãos dEle, para alcançar as crianças pelo mundo, né? Então, vamos lá, começando. Eu gostaria muito que vocês abrissem a palavra do Senhor, lá em Mateus 24, a partir do versículo 12. Mateus 24, a partir do verso 12. Amém? Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uma ênfase para então virá o fim. O nome dessa mensagem de hoje é apressar sua vinda. Apressar sua vinda. O que nós estamos fazendo como igreja para apressar a vinda do Senhor? Porque o Mateus 24, 12 a 14, especificamente o verso 14, trata de uma condição. É uma condição que está sendo colocada. Nós precisamos anunciar o evangelho do reino, proclamar sua justiça. Nós precisamos que o nome de Jesus seja conhecido em todo o mundo, para que então venha o fim. E assim nós falamos Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, estar mobilizados para que essa vinda aconteça. E nós, quando conhecemos o nosso Senhor Jesus e reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador e fizemos um compromisso com Ele, nós fazemos parte da grande comissão, que está lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estamos celebrando um culto de missões, um mês de missões aqui. Então, a gente precisa tocar nessa tecla, precisa pensar nisso. Então, eu quero que, em todo o tempo em que eu estiver falando o meu testemunho, ou que eu estiver anunciando o que Jesus está fazendo pelas nações, eu quero que vocês se perguntem o que eu estou fazendo para apressar a vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, começando lá, bem pequenininha, bem pequititinha,
E é uma pergunta que eu gosto também de fazer sempre. Você se lembra da primeira pessoa que falou de Jesus para você? Você se lembra? Eu me lembro. Foi a minha avó materna, vovó Piedade. Ela era aquela irmãzinha do coque, que foi professora de escola dominical por mais de 20 anos. E ela, um belo dia, chegou para mim, quando eu tinha 7 aninhos, e disse: Jeane, vem cá que a avó quer te contar. E aí ela apresentou para mim o plano da salvação, né? Porque Jesus veio, porque ele morreu, que ele ressuscitou, que nós, quando dizemos sim para ele, ele entra no nosso coração, ele escreve o nosso nome no livro da vida, e ele virá nos buscar. E quem não estiver com ele não vai para o céu, vai para o inferno. Ela falou para uma criança de céu e inferno, muito forte, não é? Mas nessa hora, minha avó plantou no meu coração o temor do Senhor. Nós precisamos anunciar céu e inferno para falar sobre o temor do Senhor. Porque tem muitos lá perdidos que estão totalmente esquecidos, ou nem sabem, ou desconhecem, ou até sabem e ignoram. E precisam entender sobre o temor do Senhor. Então, a minha avó, naquele dia, com 7 anos de idade, ela disse: olha, Jesus vai vir nos buscar, Jeane. E você quer ir com ele? E aí ela me explicou e eu fiz uma oração de confissão por Jesus aos 7 anos de idade. Não entendia muito bem direito o que estava acontecendo. Fiquei muito preocupada, inclusive, com os animaizinhos. Uma criança vai ficar preocupada com o quê? Mas e os animaizinhos? E os cachorrinhos? O que vai acontecer, vovó? E ela explicou: não se preocupe com isso agora. E ali fiz a oração. E porque foi muito importante na minha história ter entendido sobre Jesus como o único e suficiente Salvador e ter confessado a Ele e entendido o temor. Dentro da escola que treina esses missionários para trabalhar com crianças, nós estudamos uma janela missionária chamada Janela 414. O que seria isso? A Janela 414 é a faixa etária onde, se você aprender o plano da salvação e conhecer Jesus, de 4 a 14 anos, você jamais esquecerá dele. Mesmo que você, porventura, na sua adolescência, juventude, você se desvie, mas está plantada a semente no seu coração, é comprovado cientificamente, você nunca esquecerá. Como o Provérbios 22 fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ele nunca mais não desviará dele, não é isso? Então, essa janela ela é muito importante para a gente. Então, pais, mães, primos, pensem nisso. Meu filho tem 4, meu filho tem 7, meu filho tem 10. Ainda está nessa janela, então ainda há tempo de 4 a 14 anos falar sobre Jesus. Meus irmãos, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu passei, infelizmente, por muitos traumas na minha infância. E eu era uma criança que eu entrava no meu quarto e eu ficava pedindo ao Papai do Céu para proteger todas as crianças do mundo. Eu tinha esse coração. Na inocência, eu me ajoelhava e pedia ao Papai do Céu para que as crianças que ficassem em casa e fossem machucadas, ou as crianças que estivessem nas ruas, que elas fossem resgatadas, que elas fossem colocadas em abrigo, que elas fossem protegidas. Eu também falava com Jesus sobre ecologia, dizia: Senhor, eu quero ruas limpas. Senhor, por favor, cuida, Jesus, limpa essa cidade. As pessoas gostam de jogar lixo nos rios. Eu ficava com essa mentalidade. Eu tinha essa compaixão por animais, pelas pessoas, pelas crianças principalmente. Então, eu tinha esse coração. Mal sabia eu que ali, aos 10, 9 anos de idade, fazendo essas orações pequenas e inocentes de criança, o Senhor ia me levar, aos 35 anos, para as missões, no campo integral. E segui com minha vida. Continuei indo para a igreja com os meus tios. Minha família toda é cristã, materna e paterna. Então, meus tios, minha mãe e meu pai se preocupavam em levar para a igreja, em educar, em discipular. E aos 15 anos, conscientemente, estudando a palavra de Deus, eu entendi completamente e fiz uma confissão de fé pública, né, por Jesus. Um pouco mais à frente, fui batizada nas águas. E nisso ia vivendo a minha vida, estudando, me formei. Depois que me formei, eu fiz um concurso público e passei nesse concurso público. Por que é importante dizer isso aqui? Irmãos, todos nós, com grande comissão, somos parte do Venha o Teu Reino. Somos parte nisso.
Independente se você está num campo missionário em alguma nação, ou se você está servindo na igreja local, ou se você é um enfermeiro, se você é um policial, se você é um gari, onde você estiver, você impacta o reino, você proclama, você revela, porque o reino de Deus é ordem, beleza e abundância. E você, como filho de Deus, que revela ordem, beleza e abundância, onde você estiver, esteja engajado com a proclamação do reino, esteja engajado em revelar Jesus para alguém, até para uma criança. Você tem que estar comprometido. E agora a pergunta: o que é que eu estou fazendo para apressar a vinda do Senhor? Olha a pergunta mais uma vez, vou fazê-la algumas vezes aqui. Então, naturalmente, eu vivi na minha vida e eu estava assim, de uma certa maneira, não tão engajada, não tão envolvida. Até que eu tive um encontro numa igreja que discipulava e nos fazia olhar, o eclésia, né? Que a igreja é para fora, olhar para fora. Então, nós lidávamos com crianças de rua, com moradores de rua. Então, ali eu comecei a entender o que era a grande comissão, entender o que é servir, o que é ir e pregar. E nisso, infelizmente, o nosso pastor precisou voltar para sua terra natal. Ele não era brasileiro, ele precisou voltar para o Reino Unido. E nisso nós ficamos desigrejados. E eu disse: Deus, e agora? Eu não tenho igreja, o que é que eu vou fazer? Eu não quero ir para qualquer igreja, eu quero ir para uma igreja bíblica, que também faça o que a gente fazia aqui. Nós éramos uma igreja pequena, mas a gente era uma igreja viva. Então, a gente queria continuar fazendo isso. E aí eu juntei com os meus amigos da igreja mesmo e disse: vamos fazer um sopão? Vamos fazer um sopão e ir para as ruas falar com as crianças e com os moradores de rua? Vamos. E nisso, começamos uma atividade com um sopão em 2013. Depois, comecei com garotas de programa na Orla de Maceió. E ali eu fui me envolvendo de uma maneira independente, sem estar ligada a uma igreja, sem estar ligada a uma instituição, mas me envolvendo nisso. Irmãos, quando eu terminei a universidade, eu sou formada em comunicação. E eu galguei uma carreira de muito sucesso. Eu usei a minha profissão, eu usei o talento que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos para encontrar valor. O Senhor, eu me enchia de orgulho e o Senhor precisou quebrar tudo isso para que eu cada vez mais parecesse com Ele e pudesse revelá-lo. Então, eu trabalhava, ganhava muito bem, realizei os meus sonhos financeiros. Então, para vocês terem uma ideia, uma jovem de 25, 27 anos, eu tinha livre para eu viver do jeito que eu queria, porque eu era funcionária pública, dava aula em uma faculdade, fazia o que eu queria, botava a mochila nas costas para viver a minha diversão, porque, veja bem, Jesus apresentou para mim aos 7 anos, através da minha avó, para mim. Eu segui ali o caminho, mas eu tive um tempo onde eu caminhei pela minha própria mente, pelo meu próprio entendimento. E a palavra do Senhor já ensina que a gente não deve caminhar pelo nosso próprio entendimento. Então, eu estava caminhando em orgulho, me divertia, tinha livre para mim, para eu me divertir com os meus amigos, com mochila nas costas, viajando o Brasil, R$4.500. Eu ajudava na minha casa, honrava meus pais, né, com as finanças da casa, água, luz, internet, mas o resto era só diversão. Eu não queria compromisso com a obra, eu não queria compromisso com a igreja local, porque eu comecei a ir, frequentar a igreja, mas eu estava fazendo a parte do sopão, então eu não vou me comprometer muito, não. E aí, essa vida foi por alguns anos desse jeito, e o Senhor só me observando. O Senhor só me observando. Tá, filha, eu estou vendo aí onde você está indo. Eu quero ver se você vai continuar nisso por muito tempo. Até que em 2016, eu gosto muito de viajar, colocar a mochila nas costas, gostava muito de fazer trilha, né, fazer aquelas caminhadas longínquas, né? E aí nisso, uma amiga da minha irmã disse: tem uma programação, uma parada muito interessante para vocês duas que gostam de fazer trilha. A gente vai para a mata, você não leva celular, não leva nada, exceto Bíblia, uma caneta, um caderno, uma mochila com itens pessoais essenciais, não leva higiene pessoal, e 2 tênis, 2 jaquetas, 2 calça jeans. Eu disse: meu Deus, a gente vai ficar na mata 4 dias desse jeito? Aí eu: tá certo, eu vou. O nome dessa programação chama Nico. É um programa de liderança.
para estimular a liderança em você, discipular você em ser um líder e levar você para esses lugares onde você precisa assumir o seu papel na sua igreja local, na sua família, na sua comunidade. E quando eu fiz essa programação, que foi onde eu conheci a Gil, nós falamos muito que no Nico o Senhor, ele não fala, ele brada, ele grita. Porque fica muito nítido a presença do Espírito Santo durante as atividades. A gente fica em louvor e adoração durante 4 dias, dormindo em colchonete no chão, leva chuva. É uma coisa absurda, é como se fosse um programa no limite. Mas, no entanto, o Senhor está presente, Ele se apresenta na natureza, você ouve a brisa como ouviu o profeta. Então, você vê o Senhor Jesus ali dentro daqueles 4 dias, vivendo na mata. E experiências que eu não posso contar porque são sigilosas. E aí, numa dessas experiências, o Espírito Santo falou, o Senhor falou comigo, filha, vem comigo para as nações. Eu disse, o que, Deus? Não, que isso? Botei a cara no pó, comecei a chorar desesperada, porque eu tinha uma vida confortável. Eu tinha tudo o que eu queria na palma da minha mão. Eu ia do meu trabalho para a minha casa, me divertia com meus amigos no final de semana, ia para a igreja eventualmente no domingo. Eu comprava o que eu queria, meu quarto era cheio de tudo que eu quisesse. Mulheres gostam de bolsa, gostam de roupas. Eu tinha tudo o que eu queria, eu estava num conforto. Eu nunca queria deixar tudo para trás para ir para as nações, e eu nem entendia missões. Eu não sabia direito o que era. Eu não sabia de que maneira eu podia apressar a vinda de Deus. Eu não sabia nem que podia se fazer isso. Então, veja bem, nessa hora que o Senhor falou comigo, que eu comecei a chorar desesperada, eu, mesmo sem entender direito o que era missões, o que o Senhor estava pedindo para mim naquela hora, eu disse sim. Disse sim, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Voltei para casa, anunciei o meu pai, minha mãe já havia falecido na época. Meu pai disse, que é isso? Eu disse, eu não sei, Deus, eu não sei, mas eu vou fazer, eu vou obedecer, painho. E ele, tá certo. Comecei o processo de desligamento do serviço público, deixei o cargo público, encerrei o trabalho com a faculdade, me despedi dos meus amigos, dos meus familiares. Meus familiares foram me abençoando. Eu fui me preparando no meu espírito para esse momento em que eu deixaria a casa. Fechei todo o meu quarto, doei tudo que eu precisava doar. Fiquei com uma mala de 10 quilos e uma mochila nas minhas costas e parti para a minha escola missionária na base de Recife. E aí o Senhor começou a me quebrantar, quebrar o vaso e refazê-lo para a sua glória. E, gente, eu vivi experiências assim grandiosas no Senhor, inclusive sobre finanças, né, para poder pagar a escola missionária, diversos tipos de milagres, porque pessoas acreditaram no que Deus estava me chamando a fazer e eu estava obediente a Ele, e obediência gera providência. Então eu fui para a escola missionária, me engajei e comecei a entender o plano de Deus para mim a partir daquilo dali. E quando é bom enfatizar sobre isso, sobre por que eu orava sobre órfãos, sobre crianças e também sobre ecologia, porque eu gostava muito de desenvolvimento comunitário, eu gostava de me envolver, eu gostava de estudar, eu era muito estudiosa, eu gostava muito de estudar sobre geografia, sobre história, ver como os povos se comportavam. Eu não sabia nunca que o Senhor ia me chamar para isso. Não sabia nunca. E então, desde então, Ele tem me capacitado a chegar onde eu cheguei, que foi na Guiné-Bissau, e onde a Batista Koinonia fez a parceria comigo. E hoje eu quero anunciar para vocês tudo o que vocês fizeram parte, e creio em Deus, em nome de Jesus, continuaram engajados em missões, continuaram com esse coração, né, fazendo essa chama brilhar aqui em Santo Amaro e além. O Senhor me chamou, presta bem atenção. Ah, Jeane, mas aí são nações. Você foi para nações. Mas veja bem, lembra do versículo que é em Jerusalém, anunciando em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Gente, a minha Jerusalém foi a minha Maceió. Foi a meu bairro. Foi a minha comunidade. A minha Judeia foi os municípios do meu estado, onde eu ia, junto com a Jocum, fazer escolas noturnas, pregar em municípios vizinhos, circunvizinhos de Maceió. A minha Samaria foi Recife em diante, outros estados do Brasil. Eu fui em outros estados do Brasil trabalhando para o Senhor.
E os confins da terra foi lá na África, foi na Holanda, foi na Colômbia, foi em outros lugares. Mas o Senhor começou a mover e remover meu coração do agora, porque Jerusalém é igreja. É você servir, se envolver e se comprometer com a igreja. Onde você pode se envolver? De que maneira você pode se colocar? De que maneira você pode dizer sim, eis-me aqui, Senhor? De que maneira você pode apressar a vinda dele? Então, para pensar qual é a sua Jerusalém, onde você já pode dar o primeiro passo, onde você pode participar do que o Senhor está fazendo, da agenda dele, porque nós temos uma agenda, nós temos uma rotina, nós vamos para a escola, nós vamos para a faculdade, nós vamos para o trabalho, nós temos um encontro com o nosso familiar, com o nosso esposo, com o nosso noivo, nós temos uma agenda. E a agenda de Deus, onde você está incluído nela? Eu tive um momento com um pastor, foi um momento crucial para a minha vida, onde ele fez esse anúncio e disse, olha, Deus tem uma agenda, você está nela? E eu olhei para mim mesma e disse, meu Deus, eu não estou. Foi nesse momento que eu virei a chave, fui para a frente do púlpito e eu disse, Deus, coloquei a cara no pó e disse, Jesus, eu digo sim para a tua agenda, eu esqueci da minha. E o Senhor diz que quando você cuida das coisas deles, Ele cuida da sua. Amém, irmãos? Então, queremos cuidar das coisas do Senhor e Ele cuida das nossas. E Ele é fiel para cumprir. Ele promete por si mesmo. Que Ele é fiel, Ele promete por si mesmo. Se Ele diz que se você cuida das dele, Ele vai cuidar da sua, Ele vai cumprir. Amém? Então, para pensar. Quero entrar na agenda do Senhor. De que maneira eu posso entrar? Então, eu vou começar agora a conversar sobre a Guiné-Bissau, sobre o serviço na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país na África Ocidental, é um país de maioria muçulmana, 80% da população não tem energia elétrica, 70% da população vive abaixo da linha da pobreza, é o quarto país mais pobre do mundo. Lá é o quinto país com maior mortalidade materna. As mulheres morrem com absurdo lá, porque não tem informação, não tem conscientização. Como nós sabemos, é um país majoritariamente muçulmano. Então, faz as contas, 43% de muçulmanos do Islã. 40% animista. Que isso? Animista é os praticantes das feitiçarias, né? E lá é pesado, não é nada comparado ao que a gente vê aqui na América Latina, aqui no Brasil. Lá, possessos levitam. É assim. Lá é absurdo a feitiçaria lá. Então, eles têm 40% de poder dentro do país. Poder não, força, porque poder só quem tem é Deus. Amém? Então, 40% de animistas, temos 10% de cristãos aderentes, né, que são os católicos, outras denominações, e apenas 2% de evangélicos, 2%. Os que não estão aqui na porcentagem são os que não têm religião. Então, nós estamos lá trabalhando para alcançar Guiné-Bissau para o Senhor Jesus. E nós temos uma promessa, nós temos uma palavra profética sobre Guiné-Bissau, de que Guiné-Bissau será, não reconhecidamente pela pobreza, mas será um farol para as nações do continente africano. Que as nações africanas vão olhar para Guiné-Bissau e vão dizer assim, se a Guiné-Bissau pode, nós podemos. Nós estamos erradicando a pobreza bíblica naquele lugar. Nós estamos anunciando a verdade do Evangelho. Nós estamos nos envolvendo, nos entregando, dando o nosso tudo. E olha só, veja bem, quando eu fui para a minha escola missionária, eu deixei tudo para trás. Mas eu gosto muito de enfatizar de que eu não perdi nada. Eu ganhei tudo. O que são o material? Eu ganhei tudo. A gente diz, eu deixei tudo para trás. Eu entreguei tudo, eu abandonei tudo por Jesus. Meu querido, você ganhou tudo. Você ganhou vida. Você ganhou vida. Então, nós estamos mobilizando, nós estamos envolvidos na Guiné-Bissau para que ela se torne essa palavra profética que nós temos. Farol para as nações, um polo. Nós temos a tradução da Bíblia lá naquele lugar, nós temos a gravação das Bíblias. Vou explicar tudo minuciosamente para vocês, porque vocês fizeram parte disso e eu peço que vocês estejam em intercessão por isso. Por quê? Porque intercessão é quando você não olha para você mesmo, você olha para o outro. Se você não tem um coração intercessor, eu preciso informar você. Você está desviado, porque você precisa interceder por
pela igreja, pela obra de Deus na sua comunidade, pela sociedade, pela sua cidade, por nações, por povos. Você precisa ter um coração intercessor. Ah, não, eu não sou intercessora, Jeane. Eu não tenho muito essa veia de estar intercedendo. Mas então você tem orado só por você mesmo e pelas suas causas? Não. Jesus é o nosso intercessor. Nós sabemos disso, não é? Ele intercede por nós. Então, se Jesus... Para pensar. Jesus, ele acordava na madrugada para orar por mim, por você. Jesus acordava nas madrugadas para orar por mim, por você, porque ele estava se preparando para morrer pelo meu e o seu pecado. E você não tem um coração intercessor? Irmãos. Então, nós nos movemos lá em Guiné-Bissau com algumas frontes de trabalho. Nós temos a gravação das Bíblias em cartões de memória. Nós distribuímos essas Bíblias em formato de cartão de memória. Nós temos também a escola de treinamento para treinar cristãos guineenses para evangelismo, que é essa escola missionária onde eu conheci os meus amigos. E nós temos também uma clínica, a Clínica Bethesda, que atua no atendimento dessa comunidade, porque a saúde lá é muito precária. Nós temos também, estamos nos preparando com uma escola de parteiras lá, onde tanto obreiras da Jocum, como mulheres guineenses que têm o coração, que já atuam como parteiras, para aprender novas técnicas, para fazer ultrassom, para fazer tudo, para poder minimizar a mortalidade infantil e a mortalidade materna naquele lugar. Além disso, temos a Escola Jocum, onde no meio muçulmano uma escola cristã existe, onde tem mais de 1.000 crianças sendo educadas por uma escola cristã no meio muçulmano. Isso para mim é surpreendente, porque mesmo que a gente não diga assim imediatamente, ó, Jesus é Senhor, viu, criança? Atenda, escolha, aceite, receba, mas a gente está ali vivendo em valores e princípios, e os nossos irmãos estão lá doando suas vidas para ensinar crianças no meio muçulmano e fazendo as crianças enxergarem Jesus sem falar do nome dele propriamente. Amém? Amém? Então, veja, vocês participaram disso, vocês participam disso. A criança muçulmana, se ela não vai para uma escola cristã, inclusive o governo guineense tem proibido o nascimento de novas escolas cristãs lá. Então, se a criança não vai para uma escola cristã, ela vai ser educada por um régulo, que é um homem de poder político, religioso, local, e ela vai ficar quase que 6 horas do seu dia recitando o Alcorão. Gente, isso é uma lavagem cerebral. Essas crianças estão sendo educadas dessa maneira. Então, a escola chegou, as escolas cristãs que tem, tanto as católicas como a evangélica, têm se colocado na frente para alcançar essa geração. Porque o Senhor quer elas, porque nós vemos num futuro a África para Cristo, Guiné-Bissau para Cristo. Então, temos essas frontes de trabalho. E enquanto eu estava lá desde 2022, permaneci lá 9 meses, depois saí para outros países e regressei a Guiné-Bissau em 2023, que foi quando eu conheci a Batista Cononia. E nisso, na Guiné-Bissau, nós íamos pelas florestas apresentar o filme Jesus a uma mochila, porque a tecnologia é a serviço do reino, hein? Tecnologia é a serviço do reino. Engajamento é com o reino, tá? O algoritmo dita coisas, mas o Senhor tem infinitas possibilidades através da tecnologia para a gente alcançar o povo de Deus. Então, nós tínhamos uma mochila. Nessa mochila tinha uma fonte, tinha a câmera, o projetor, tinha a tela. Nós montávamos no meio no meio da floresta e exibimos o filme Jesus na língua materna deles, no crioulo. Lá se fala português como linguagem oficial e o crioulo como linguagem comercial. E, além disso, 27 dialetos. 27 dialetos, onde 13 são os que nós já temos traduzido a Bíblia, partes ou inteiras, ou inteira. Então, nós exibíamos esses filmes, depois nós
fazíamos apelo e muitos aceitavam Jesus. E a gente começa esse trabalho de discipulado. Então, nas florestas é assim, né? A cultura, né, guineense, a família guineense, é uma família muito aglutinada, muito junta. Um pai casa, né, um homem casa com uma mulher, forma uma família, tem filhos, muitos filhos, muitas mulheres, 4 mulheres, é tipo um mínimo, às vezes. E aí, muitos filhos, os filhos vão casando e vão ficando ali tudo aglomerado. E ali se forma um mini povoado, que é chamado de tabanca. Então, nós íamos de tabanca a tabanca, em morança, que é a junção de várias tabancas, moranças, que é como se fosse uma cidadezinha, pelas florestas para entregar a Bíblia e exibir o filme Jesus. Jane, como é essa Bíblia? Guiné-Bissau parou no tempo. Lá não existe telefone de smartphone, de touch, não existe. Nós lá temos o lanterninha, não tem um lanterninha, aquele celularzinho que cabe o cartão de memória? Então, nós vimos aí uma estratégia de Deus. Nós recebíamos os cartões de memória vazios dos Estados Unidos, cada cartão custa $3. Nós ganhávamos 14 mil, 20 mil cartões de memória. Nós gravávamos, eu estava nesse trabalho gravando esses cartões de memória. E o que a gente grava lá? A Bíblia em áudio, em português, crioulo e nos 13 dialetos. Mais alguns filmes. O filme Jesus, o filme dos profetas, porque o Alcorão fala dos profetas, né? O Alcorão, inclusive, fala do próprio Jesus. Então, assim, a gente gravava esse conteúdo e ia de porta a porta nas tabancas, entregando o cartão de memória, falando com eles, se apresentando e entregando essa Bíblia em áudio. E, gente, era maravilhoso encontrá-los escutando a Bíblia na sua própria língua materna. E até um muçulmano que nunca ouviu a Bíblia ficava maravilhado porque estava ouvindo a Bíblia, algo em áudio, na sua língua materna. Então, você via pessoas balantas, da etnia balanta, ouvindo a Bíblia em balanta. E eles ficam maravilhados, eles pulavam. Tem um vídeo que daqui a pouco nós vamos exibir, que eles pulam, se alegram porque estão ouvindo algo na sua língua materna. E eles acham surreal isso. Então, era uma experiência muito poderosa. O africano, ele tem uma habilidade excepcional com línguas. Eu gosto muito de mencionar, o africano, eu não conheci nenhum africano que não falasse pelo menos 4 línguas. Então, eles falam português, que é ensinado na escola, o crioulo, que é uma língua universal para unir todos esses povos. Eles falam a etnia deles, de qual eles são, né? Eles falam também francês, porque são países vizinhos, né? O Senegal é vizinho, e também o inglês, porque eles sempre têm muito contato com o estrangeiro. Então, eles falam muitas línguas. E aí, nisso, a gente chegava na casa, abordava, falava em crioulo com eles. Vou falar um pouquinho em crioulo aqui com vocês. Bom dia, como a Cubu está? Bom dia, como você está? Abomiste cartão de memória para sucutar a palavra de Deus, ele fica com medo pensando que é pago. A gente é grátis, ele aceita, nós colocamos. Abo é balanta, abo é mandinca, abo é manjaco, porque precisamos saber qual é a etnia desse povo, para que, quando nós soubéssemos que colocássemos o cartão de memória, nós procurássemos os áudios e colocássemos o áudio certo para ele ouvir. E eles com um sorriso no rosto, e eu chorei diversas vezes em ver quão emocionante é eles escutarem a palavra de Deus. E a gente sabe muito bem que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, esse é um trabalho poderoso, é uma grande frente de trabalho da Jocum Guiné-Bissau nessa nação, né? Então, eu estava envolvida com isso lá. Nós entregamos até hoje 45 mil Bíblias. Nós temos uma meta de 500 mil Bíblias até 2026, 2027. Então, nós estamos arduamente. Então, nós estamos lá treinando a igreja para a igreja se envolver em distribuir Bíblias também. A igreja está bem presente junto com a base missionária para que a gente alcance todas as cidadelas, todas as tabancas, para que todos possam ter. Mas, Jeane, vai entregar, e como é que vocês controlam isso? Nós temos um aplicativo chamado Share Bibles, compartilhar Bíblias, e esse aplicativo tem um mapa, um GPS, onde você, na casa que você entregou, você marca um PIN. Bota um pinzinho de localizador. Vermelho para não tem ninguém em casa. Vermelho é para quem não quis.
Marrom, não tem ninguém em casa, a gente vai retornar lá no outro dia. É igual o IBGE. E o verde para casa que aceitou. E, gente, quando a gente começou, você viu o mapa de Guiné-Bissau? Era tudo só a mata. E agora a gente abre o mapa, é cheio de PIN localizador. E você diz, uau, tem Bíblia aqui em todo esse lugar. Então, é uma coisa maravilhosa de ver. Então, a gente está ali organizado, fazendo isso, treinando a igreja. E até o momento, teve uma experiência que nós passamos em 2022, quando estávamos treinando um grupo de pastores, engajando esses pastores para a gente distribuir, alcançar mais gente. E havia nesse treinamento um pastor, o pastor Michel. Ele era do Senegal, mas o Senhor levou a Guiné-Bissau e ele servia nessa igreja, casado com uma guineense, e ele vivia numa ilha, na ilha chamada de Ilha Karachi. E ele foi para essa reunião e nós começamos a explicar o cartão de memória, explicar como acontece o aplicativo, qual é a nossa meta, por que estamos envolvidos, engajados nisso. Começamos a explicar tudo. E o pastor começou a chorar. E depois ele se manifestou. Ele disse, agora eu entendi o porquê. E a gente, por quê? O que foi, pastor Michel? Ele fez, o Senhor me chamou para construir um barco. E eu não entendi por que eu precisava construir um barco, porque eu sempre me movi do continente para a ilha com o barco do próprio governo. E para que eu vou montar um barco? E o Senhor, em silêncio, diz, apenas obedece. Igual Noé, que teve que construir a arca. E aí, nisso, ele foi e construiu o barco. Comprou a madeira, mandou fazer, moldou, comprou o motor. E ele sempre perguntando a Deus, estava aproximadamente há 2 anos montando esse barco. E perguntamos o motivo da emoção dele. Ele fez, porque esse barco vai ser usado por vocês, por nós, para irmos entregar em todas as ilhas as Bíblias. Aleluia! Ele estava chorando emocionado, o pastor Michel. Eu vou mostrar aqui. E sabe qual era o nome do barco que ele colocou? Salvação, que em português, salvação, em crioulo, salvação. Então, o barco Salvação serviu a nós. Nós ficávamos 4 horas de relógio de Guiné-Bissau para distribuir a Bíblia. Eu fui em 2022, junho de 2022, para a ilha de Karachi, para distribuir essas Bíblias. Nós distribuímos na ilha 300, eu errei o número mais cedo. Levamos 2.000 e alcançamos, gente, em 3 dias, toda a ilha de Karachi. Todas as pessoas receberam Bíblia naquela ilha. Nós tínhamos uma palavra profética. Ilhas, vão às ilhas. A gente começou a distribuição pela ilha de Karachi e foi um marco para nós. Nós voltamos maravilhados para a base, porque o Senhor fez acontecer. E a gente se alegrou, e a gente se festejou e disse, é real, a gente vai alcançar toda essa nação. E isso me emociona muito. E vamos alcançar e vamos atingir. O nome do Senhor vai ser glorificado. As pessoas vão conhecer o nome dele, até que ele venha, até que todos ouçam, e vamos apressar a vinda do Senhor, vamos apressar, todos vão ouvir, saber quem ele é, e ele virá, então virá o fim. Nós não podemos ficar no egoísmo de que eu conheci Jesus, minha família serve ao Senhor, e vou para o céu, estou salvo. Nós precisamos proclamar, venha o teu reino, venha o teu reino. Enquanto nós estamos aqui, há pessoas que ainda não ouviram sobre Jesus. Há aproximadamente 7.000 povos que ainda não ouviram sobre Jesus. Gente, parece absurdo, mas tem gente no momento agora ocupado e envolvido, traduzindo Bíblia, indo, se desgastando. E nós, onde estamos nisso? Onde estamos envolvidos para apressar a vinda dele? Amém? Então, eu me lembro bem que nessa experiência da ilha, nós precisamos comprar margarina. E nessa ilha, ela é tão pequena que não tinha um mercado. E nós precisamos pegar o barco e atravessar para uma ilhota menor que tinha um mercado e onde poderíamos comprar margarina. E eu fui incumbida pelo meu líder de ir comprar margarina junto com o pastor Michel e um outro obreiro. E chegando lá, nós levamos alguns cartões de memória, né, algumas Bíblias em áudio no nosso bolso. Porque se a gente encontrar alguém lá para entregar, a gente entrega. Só que nós não poderíamos desperdiçar, porque a gente estava focado na ilha de Karachi. E a ilha Caravelas era uma visitação eventual para comprar um alimento. Então, a gente levou alguns, porque vai que a gente encontra alguém que quer. Gente, quando nós encontramos a margarina, que nós estávamos voltando para a margem, para pegar o barco, as pessoas descobriram, o meu amigo, o irmão obreiro,
disse que tinha um cartão de memória. Gente, aglomerou pessoas para pegar o cartão de memória. Porque havia cristãos naquela ilha de Caravelas que não tinham uma Bíblia. Eles não tinham uma Bíblia. Agora, e nós que temos Bíblia? Roxa, verde, azul, Bíblia da mulher, Bíblia do estudo. Várias Bíblias a gente nem valoriza às vezes, nem lê, nem pratica. Então, a disciplina espiritual. Então, tinha pessoas que batiam no meu ombro assim e diziam, Miste Bíblia, Miste Bíblia. Eu fui andando para a margem para pegar o barco e a pessoa, Miste Bíblia, Miste Bíblia. Ou seja, quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E a gente não tinha levado muitas. Lembra que a gente levou só um pouquinho? E eu saí chorando, porque eu disse, meu Deus, tem gente querendo uma Bíblia na sua língua materna, quer estudar a palavra do Senhor, e eles não têm uma Bíblia. Então, ore e interceda para que as pessoas acessem a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse é o trabalho realizado lá na Guiné-Bissau. É nisso que nós estamos focados, é nisso que nós estamos engajados. Então, eu gostaria... Vamos agora exibir o vídeo, se for possível, pessoal. Vamos colocar primeiro a foto, meu irmão. A foto do cartão de memória. É esse cartãozinho aí de 32 gigas, certo? Às vezes de 16, às vezes de 8 gigas. Aí você diz assim, Jeane, missionária, isso aí é um truque, porque ele vai pegar o cartão de memória, vai formatar e vai usar para colocar as musiquinhas deles. De jeito nenhum. Porque a nossa máquina grava o conteúdo, os filmes, os áudios, as bíblias, e trava esse cartão de memória, de maneira que, se o muçulmano quiser apagar e usar para o bel prazer dele, ele não vai poder. A única coisa que ele vai poder é compartilhar com outra pessoa, pelo WhatsApp, ou, sei lá, por Bluetooth, né? Na verdade, por Bluetooth, porque são lanterninhas. Então, ele vai cooperar com a proclamação, se ele quiser, porque não tem como outra forma, ele não vai poder usar. Então, ele é travado num sistema tecnológico que nós temos com a instituição Renew, dos Estados Unidos, que nos ensinou a travar o cartão de memória e ele não tem como apagar o conteúdo da Bíblia lá. Então, nós vimos cenas maravilhosas, inclusive de muçulmanos que aceitaram o Senhor Jesus escutando a Bíblia, porque ficaram curiosos. Que livro é esse? Que áudio é esse? Oxe, um homem que se batizou nas águas e apareceu a pomba. Que é isso? Uma mulher que encontrou com um homem no poço. E começaram a escutar como se fossem histórias. E ali o Espírito Santo foi movendo e removendo para a glória de Deus. De maneira que a gente encontra muçulmanos régulos, que é como se fosse um prefeito, né, da tabanca, né, da aldeia. O régulo com um radinho, porque colocaram um rádio, né? Aqueles rádios pequenos que recebem cartão de memória. Então, eles com o rádio no ombro e escutando a palavra de Deus, sorrindo no meio, bota o rádio no meio, junta gente assim para escutar, e assim pessoas estão aceitando Jesus. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Então isso para mim me enche de gozo, de alegria pelo Senhor. E tipo assim, a gente inclusive teve o primeiro, porque o régulo, ele tem poder sobre a comunidade. O que o régulo diz é lei. Se o régulo diz, ninguém vai ouvir nada aqui, é assim. Se o régulo diz, vamos todos ouvir, todos vão ouvir. E nós tivemos 2 régulos que aceitaram Jesus. E um foi batizado agora há pouco, o Sene, e eu chorei aqui no Brasil, vendo o batismo dele lá. Eu disse, meu Senhor Jesus, Tu és vivo, real, fiel. Meus irmãos, outra coisa que eu gosto de relatar. Quando você ora e diz assim, Senhor, se apresenta em sonhos, visões, para aqueles que estão em terras muito longes, que não têm acesso, Senhor. E às vezes você fica incrédulo. Será que Jesus aparece mesmo nos sonhos? Aparece, um homem de branco aparece nos sonhos. Tem um testemunho de uma criança chamada Fadilo, que ele brincava ao redor da base. A mãe dele visitava a base de vez em quando e conversava com uma das nossas obreiras. E simplesmente ela estava tentando acessar essa muçulmana para que ela conhecesse Jesus, mas estava sendo um trabalho muito difícil. Mas ela mesma estava orando a Deus para que a família fosse alcançada. E aí, onde foi que o Senhor Jesus entrou? No sonho da criança. Simplesmente o menino sonhou deitado numa cama, onde um homem vestido de branco ia para ele e dizia assim, Fadilo, vem comigo. Aí ele achou estranho, achou que era um sonho qualquer, 8 anos de idade. Daqui a pouco outro sonho, do mesmo jeito, ele deitado na cama e
Jesus se apresentou e disse, Fadilo, vem comigo. Ele ficou encucado e perguntou, mamãe, o que é que esse homem vestido de branco falando comigo? Isso aconteceu no início de 2023. Como assim? Como assim? E aí a mãe, sem saber direito, perguntou para a nossa amiga. Olha, tem um homem de branco que aparece no sonho de Fadilo, ele queria saber o que é. Aí a minha amiga já se ligou. Esse daí eu vou apresentar para você. Esse aí é Jesus. E começou a falar da obra de Jesus. E esse menino começou a ser discipulado. E esse menino aceitou Jesus. E a mãe dele também aceitou Jesus. E veja bem, o nome do Senhor foi glorificado nessa família. Inclusive, se você não acredita, mas crianças também estão sendo perseguidas por aí. Porque os amiguinhos dele não quiseram brincar mais com ele. Porque ele era de Jesus. E os amiguinhos dele, inclusive ele, iam para a escola corânica decorar os versos. E quando o Fadilo entendeu Jesus, e ele entendeu que era livre, que não precisava ir para a escola corânica, e que ele tinha um Senhor e Salvador, ele não foi mais. Só que ninguém queria mais brincar com ele. Então ele foi rejeitado. E isso vai acontecer conosco. Isso acontece conosco. Acontece ou não acontece quando você revela Jesus no seu ambiente de trabalho e as pessoas olham para você atravessado e chamam você de santinho? Isso é perseguição. O Senhor anunciou, Mateus 24 está aí para nos falar. Então, assim, o Fadilo passou por isso. Então, quando eu vi a história de Fadilo, eu vivia, ele ia perto do meu dormitório para ser discipulado pela nossa irmã. E a gente orava por Fadilo. Eu tenho uma foto linda dele, ela ensinando ele a ler. Ele começou a ler e começou a frequentar a escola Jocum. Então, olha só o que o Senhor está fazendo nas nações. E o que nós estamos fazendo para apressar a sua vinda. Queremos participar disso, precisamos participar disso, precisamos estar nisso. E, Jeane, nações, não, sua comunidade é nação. Aguada é uma nação, Santa Mara é uma nação, Aracaju é uma nação, é onde você pode se envolver. E o Senhor quer mandar você para além, Ele manda, mas envolva agora, pergunta ao Senhor agora. Nós vamos perguntar a Ele, nós vamos ir para o coração dEle e ouvir o coração dEle, porque é Ele que vai nos chamar e nós precisamos obedecer. E vou dizer mais, viu? Obediência gera providência. Você não precisa ter medo. Obediência gera providência. Nada vai faltar. Seja aquele que diz o sim e deixa que o Senhor faz o resto. Que não é resto, não, é o tudo. Amém, meus irmãos? Então, vamos passar aqui o vídeo. O primeiro vídeo é um vídeo mais esse. Passemos à outra margem. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Esse é o pastor Michel, um dos responsáveis pelo discipulado da ilha de Karachi, no arquipélago de Jagós, em Guiné-Bissau. Tempos atrás, ele comprou um barco e preparou tudo para atravessar para o outro lado. Só que ele não sabia quem ou o que iria transportar. Deus havia comandado que comprasse um barco e que ele se preparasse, apenas isso. Assim como Abraão, a quem foi dado o comando: sai da tua terra e de tua parentela e, sem entender para onde, cumpriu fielmente o chamado. O pai fez com seu filho Michel: compra o barco, e este obedeceu. Meses depois, o pastor conheceu a iniciativa da erradicação da pobreza bíblica, com o propósito em distribuir Bíblias por toda a Guiné-Bissau, e maravilhou-se em ter obedecido. Maravilhou-se em fazer parte. Agora entendo o porquê. A alegria se fez presente em transportar os trabalhadores do reino à ilha para cumprir o ID. A emoção em olhar para aquilo e ver tudo fazer sentido. A participação em um processo que ele já vinha plantando há tantos anos, tomando proporções grandiosas e miraculosas em Deus. Sim, pastor Michel pastoreia uma igreja onde parte da população não tem Bíblia na língua materna. Tem noção disso? Discipular uma igreja em meio à escassez bíblica? E a compra do barco serviu para atravessá-las. Serviu para brilhar a luz do mundo em Karachi. Serviu para testificar da existência de um Deus vivo e estratégico. Mais de 300 Bíblias entregues em toda a ilha.
e a obediência de um simples homem trouxe frutos para a eternidade. Obediência gera vida e vida em abundância. O barco salvação em crioulo, tem agora um propósito ainda maior, tal como seu nome já declara. Por mais homens e mulheres que não apenas ouçam, mas também obedeçam. Por mais daqueles que passem para o outro lado da margem sem medo ou questionamentos. Por toda a Guiné-Bissau, conhecendo o Salvador através da sua palavra. Irmão, pode colocar o próximo, que é quando eles escutam a palavra na sua língua materna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós cremos nessa palavra. A palavra de Deus. Não é por força e nem por violência. É simples. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há receita milagrosa, não há palavras prontas e nem fórmulas. Somente o evangelho puro e simples. Dá um sorriso. Esse aí é um vídeo do Aleph, que é um dos nossos obreiros lá, que nós saíamos para distribuir as Bíblias. E ele fez esse vídeo, e há muito mais ainda na página dele, na página da Jocum Guiné-Bissau, onde você pode ver os festejos quando eles escutam a palavra de Deus na língua materna. Nós temos um objetivo, a Jocum Internacional tem um objetivo, nosso fundador, Loren, deu a sua própria vida mesmo, assim, te entregou completamente para que mais Bíblias fossem traduzidas para as línguas que ainda não foram e de que nós alcançássemos todas as nações com essas Bíblias, né? E o grande mote da gente é que todo mundo tem o direito, é uma carta magna nossa, todo mundo tem o direito de ouvir a Bíblia na sua língua materna. Porque isso ministra muito mais. Você vai ler a Bíblia em espanhol, se você não fala espanhol, ou até está aprendendo um pouco, vai ficar um pouco difícil de você receber aquela ministração. Então, a gente tem trabalhado fielmente para que as pessoas escutem a Bíblia na língua materna. Então, vamos agora abrir a Bíblia lá em Apocalipse 7, a partir do versículo 9. 21:9. Amém? Não, desculpa, gente, perdão. Apocalipse 7. Apocalipse 7:9, perdão. Amém? Depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Essa é a visão que nós teremos, todo povo, tribo, língua e nação, para a sua glória, ali reunido. Meus irmãos, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós, cristãos, estamos envolvidos, é nisso que nós temos que focar, até que todos ouçam, né? Até que todos ouçam. Nós devemos cooperar com essa visão aqui que João teve na ilha de Patmos. Então, assim, isso aqui é real, é o reino de Deus, é a sua justiça. Amém? Então, nós vamos orar agora e perguntar ao Senhor, vamos perguntar ao coração do Senhor, qual é a agenda dele para mim, onde eu posso me envolver? Não precisa ter medo, porque lembra, a obediência gera
providência. O Senhor vai te abençoar. Então vamos baixar as nossas frontes, vamos orar ao nosso Deus, vamos perguntar a Ele onde nós podemos nos envolver. Eu vou pedir ao Senhor que o Espírito Santo esteja ministrando na vida de vocês nos próximos dias, para onde vocês estarão envolvidos, seja na conversa com um irmão, seja financeiramente, porque a obra do Senhor precisa desse financiamento, sua intercessão, seu engajamento, o seu olhar, o seu envolvimento. Amém? Vamos orar. Paizinho amado, louvado seja o teu santo nome, Deus eterno. Glorificado seja hoje e sempre eternamente, o princípio e o fim. Senhor, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. E nós amamos, Senhor, saber do que o Senhor está fazendo no mundo, nas nações, Senhor, em todos os povos, Pai. Nós, Senhor, queremos fazer parte disso, queremos estar alinhados contigo. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti agora, Senhor, vai falando com o Teu povo nessa igreja, Deus amado. Em nome de Jesus, vai compartilhando com os Teus filhos e filhas, Deus, nos próximos dias, agora, Senhor, onde o coração deles está queimando, para que eles se posicionem, porque eles assumem uma postura diante de Ti, Senhor, compromissados com o Teu reino, com a Tua justiça, com a Tua verdade, a Tua bondade que dura para sempre. Espírito Santo de Deus, fala com eles na madrugada, Senhor, fala através das pessoas, fala através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, vai colocando no coração de cada um aqui, Senhor, uma semente, Senhor, da grande comissão, Senhor, que eles entendam a grande comissão, de que eles não olhem como de lado para isso. Deus, em nome de Jesus, que eles tenham esse coração, Senhor, voltado, Senhor, e obedecer a Tua palavra, porque o Senhor disse ide, e porque não vamos? O Senhor disse pregai, e porque não pregamos? Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos obedientes a Ti, Deus onipotente, que sejamos como árvores frondosas, que dá fruto, Senhor, em nome de Jesus, que dá fruto, Jesus, e somos sombra para muitos no reino, Senhor, que nós nos mobilizemos, Senhor, falando, Senhor, mobilizemos intercedendo, mobilizando, financiando, Senhor, participando da Tua obra, Senhor. Oh, Senhor, a igreja local, Senhor, enviando missionários, a igreja local, Senhor, envolvendo com a comunidade, trazendo cura, libertação, trazendo redenção, todas as áreas redimidas para a Tua glória, Deus. Em o nome do Senhor Jesus, compartilha com o nosso coração, a partir dessa noite, nesse dia, Deus, em nome de Jesus, onde nós podemos nos comprometer, onde nós podemos nos envolver, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória nós pedimos e nós não temos medo, Senhor. Eu peço agora, Senhor, Espírito Santo de Deus, entregamos o medo na cruz, entregamos o medo na cruz, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenhamos medo de nos comprometermos contigo, Deus, e com a Tua obra, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Meus irmãos, a sociedade será redimida pelo sangue de Jesus. Nós veremos a glória do Senhor manifesta. Política será alcançada, economia será alcançada, arte será alcançada, a família será alcançada. A sociedade vai revelar a glória de Deus, a glória de Deus, a eternidade, Senhor. Nós veremos isso. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus.